Bom dia, meu amigo, minha amiga de Minas Gerais. Estou aqui com vocês mais uma vez para conversar sobre o Projeto Mineiro de Desenvolvimento. Estou um pouquinho rouco hoje, porque estou um pouquinho gripado, mas não serei eu que falará há tanto tempo. Estou aqui para apresentar a vocês dois dos nossos mais brilhantes deputados na Câmara Federal, que estão aqui hoje para tratar de dois temas específicos. Um é educação, quem vai tratar é o professor Edilvan. Edilvan é um deputado do Ceará, é de grande competência, respeitabilíssimo, e na nossa bancada quem fala por educação fala junto com o Edilvan. E o outro é o Eduardo Bismarck, que é um grande amigo também, deputado do Ceará. Você vê aqui, o Ceará está em todas, está mandando nesse Brasil, e espero que continue mandando e que o Ciro Gomes seja eleito nosso presidente da República, Eduardo Bismarck, e vai tratar na área de esporte, cultura, lazer e turismo, de uma maneira ampla, para que a gente converse e veja o que a gente pode fazer, o que a gente pode aprender com as outras pessoas de outros estados, com as competências que cada um tem, para a gente transformar o Projeto Mineiro de Desenvolvimento num projeto real e factível. Eu vou começar pelo Edilvan, aqui à minha esquerda, que como eu sou meio esquerdista mesmo, eu começo com a esquerda. Então eu vou começar com o Edilvan aqui e pedir, Edilvan, contextualmente, a educação no Brasil, a educação que está sendo feita, para que a gente possa pensar em soluções para ela. Você tem um tempo para falar, fale à vontade e nós vamos te acompanhar. Bom, primeiro um abraço a todos que nos assistem, né? Os mineiros, os cearenses também vão assistir, com certeza. Obrigado, Mário, pelo convite. Um prazer estar aqui com o Eduardo, um colega parceiro. A educação nesse país, ela passou a ser um direito somente em 1988. É muito recente. Antes disso, se a mãe fosse matricular o filho na escola e não tivesse vaga, ela voltava para casa. Hoje não. A educação é um direito, 1988. Só que faltava financiamento, e o financiamento aparece em 1996 com o Fundef. Depois vem o Fundeb em 2007 e agora o novo Fundeb que nós aprovamos em 2020, com a bandeira nossa do PDT. Então a educação agora é um direito, tem financiamento na Constituição Federal e tem um aumento de recursos. São 77 bilhões a mais nos próximos 4 anos. Os resultados da educação brasileira são bons? Não, não são bons. O Ceará tem uns bons resultados, Minas está ali numa situação difícil, né, historicamente. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que melhorar esse resultado. Essa é a questão de sistema, é um sistema. O conhecimento ele é cumulativo. Não se pode pensar a educação a partir do ensino médio. Você tem que começar da base. Aí você vem com a educação infantil, ensino fundamental, para chegar no ensino médio e ensino superior. Nós ainda não assistimos a educação do Brasil como um sistema. São partes desintegradas. O município oferta educação infantil e fundamental, o Estado de ensino médio não se conversa. Muito do que aconteceu no Ceará vem desse exemplo de cooperação. Lá o Estado do Ceará não tem ensino fundamental, Mário, mas ele investe mais no fundamental do que no médio. Por quê? Porque senão ele vai enxugar gelo no ensino médio. Se eu não investir na educação de base, na primeira infância, na leitura, na escrita. Então esse é um processo que a gente vê como um sistema. Nós temos desafios enormes. Vamos citar alguns. A educação profissional. O Brasil não tem uma expertise, não tem prática de educação profissional. Lá no mundo, na Europa, é assim. Aqui não. Em Minas tem educação profissional forte na rede estadual. O Brasil tem educação profissional o quê? Em São Paulo, no Paraná, o Ceará avançou fortemente e Pernambuco também tem educação profissional. 4 estados desse país. Então, esse é um desafio. Essa questão do ensino superior ainda é muito concentrado, né? E, inclusive, isso tem a ver com a colonização. Quando você vai para Santa Catarina, lá você tem universidade em quase todas as cidades. Nos demais estados do Brasil não é assim. Você concentra em grandes cidades. No Ceará, você tem lá Fortaleza, Juazeiro, Sobral. E nos outros, eles têm que se deslocar. Então, assim, o Brasil apresenta problema em todas as modalidades. Nós temos algumas questões fundantes da educação, como o Plano Nacional de Educação, que junto com o direito à educação e junto com o financiamento é outra base. Só que esse plano, eu não sei se você era deputado na época que aprovou o plano. E quando é que foi aprovado? O plano foi aprovado, está com mais ou menos, foi na época do presidente Lula, da Dilma, ali naquele período. Se é Lula e Dilma, eu estou aqui desde 2003. Então, esse Plano Nacional da Educação é um dos documentos mais bem feitos do mundo. As metas estabelecidas, as ações, o que deve ser feito, mas foi esquecido ao longo do tempo. O Brasil tem o hábito de fazer a regra e não cumprir, né? Agora um plano belíssimo. Eu lembro que em 2015, quando eu fui presidente do FNDE, eu fazia parte da comissão que acompanhava o Plano Nacional da Educação. E nós somos desmoralizados logo na meta 1. A meta 1, que é cobertura para a educação infantil. Nesse país, infelizmente, de cada 10 crianças, só 3 têm vaga numa creche. As outras estão chorando em casa para ir para uma creche. Olha só.
Que país é este que a gente pensa como uma nação desenvolvida, não tem nem criança na creche, não tem vaga. Só 30% a cobertura, em média. Tem município que é 10%, que é 15%. Isso é a meta 1 do PNE. E nós sabemos que os estudos todos mostram que quando se investe na primeira infância, de 0 a 6 anos, isso aí repercute ao longo de toda a vida. Então, os desafios são enormes. Profissionais da educação, professores são valorizados, nunca foram na história desse país. Professor nunca foi valorizado na história desse país. Ganha um piso salarial, que inclusive agora querem reduzir o reajuste do piso. Essa semana, nós estamos em discussão, um projeto de lei que pode reduzir o valor do piso. Como essa redução? É porque o valor do piso é reajustado pelo valor do aumento do Fundeb. Como o Fundeb vai aumentar nos próximos anos, querem colocar pela inflação. Né? Que é para reduzir. A inflação é 5%, o piso vai aumentar a 15% a 20% em média. Só para você entender. E eu percebo muito, Mara, as comparações com os resultados no mundo. Né? O PISA é um exame que ele afere vários países do mundo, os países mais desenvolvidos. Aí o Brasil figura nos últimos lugares. E eu digo que essa comparação é injusta. Tem que comparar todos os parâmetros. Lá eles têm tempo integral, lá tem profissional valorizado, lá tem escolas de excelente estrutura, piscina, ginásio, basquete. Aqui nossas escolas, né, são aí sofríveis. Capinando. Sofríveis. Então essa comparação é injusta. Então, a educação do Brasil... eu costumo dizer o seguinte, nossa educação tem uma foto feia, mas o filme é bonito. Ao longo dos últimos anos, a gente colocou como um direito, tem financiamento, vem aumentando o tempo integral, profissional. Aqui e ali a gente consegue uma valorização. Então, assim, o filme dos últimos 30 anos é um filme bonito. Agora, a foto ainda é muito feia. O problema é que o nosso filme está em slow motion, né? Está em velocidade muito curta, né? Em velocidade curta. E aí isso prejudica várias gerações em função da lentidão que evolui. Edvan, vou pular aqui agora para o Eduardo, e se prepara, que eu vou perguntar para você, a próxima pergunta é perguntar assim, Edvan, se você fosse governador de Minas Gerais e tivesse com a faca e o queijo na mão, o que você faria? O queijo lá tem bastante. O queijo tem bastante. Faca, o queijo de lá. O que você faria logo de cara para melhorar a educação de Minas Gerais, tá certo? Prepare-se para isso. Eduardo, agora é a sua vez. Fala para a gente aí, contextualmente, a respeito da área que a gente vai falar de turismo, cultura, esporte e lazer, que eu acho que é fundamental isso na vida das pessoas. As pessoas não vivem só e somente de pegar na enxada e bater enxada. Cultura é fundamental e dá emprego, dá crescimento intelectual, dá cidadania, dá dignidade. Esporte é a mesma coisa. Então, essas áreas, que às vezes são colocadas como áreas periféricas nas administrações, eu fico às vezes muito irritado, porque eu acho que são as áreas que faz mais cria empatia, cria as relações de amizade, cria as relações de compadria entre as pessoas que precisam. Quando eu falo desse assunto, eu me empolgo muito, que eu tenho mil coisas na cabeça, mas eu quero ouvir você. Fala desse aí para nós. Bom, Mário, primeiro eu quero te agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com você, com o meu amigo deputado Edvan, e sobre esses temas tão relevantes aí, inspirados pelo nosso presidente Ciro Gomes, e tentando dar um olhar focal para a nossa querida e bela Minas Gerais. Eu acho que há muito, como você falou, como você mesmo falou, há muito que se fazer no Brasil, de uma maneira geral, para esporte, né, para turismo e também para a cultura do nosso país. Né, que muitas vezes, como você mesmo colocou, são pautas periféricas numa administração. Entendo que o Brasil e que as administrações municipais, elas são, vamos dizer, elas têm muitas dificuldades, que elas precisam suprir, como saúde, às vezes, por exemplo, no caso da administração municipal, uma segurança, no caso da administração, às vezes, estadual, educação, que é pauta prioritária, mas a gente não pode deixar essas outras pautas também haver navios. É muito importante porque a gente gera desenvolvimento, a gente gera uma sensação de pertencimento, no caso da cultura, a gente gera desenvolvimento com o turismo, a gente gera, quando eu falo de desenvolvimento econômico, a gente está falando de emprego, a gente está falando de renda numa capilaridade muito maior do que outras atividades econômicas. Eu costumo dizer que a indústria do turismo é a indústria mais rápida que a gente tem no Brasil. Muitas vezes, quando chega uma indústria para poder ir para um município, ela vai na administração ou no governo do estado, né, Edvan? Pede um galpão, um terreno, um incentivo fiscal. Tudo de graça, né? Tudo. O poder público tem que investir ali milhões
para poder, no final das contas, gerar 50, 100 empregos. Deputado Eduardo, você é contra a indústria? De jeito nenhum, eu adoro a indústria, quero que a gente tenha muito, a gente precisa, na verdade, da reindustrialização do nosso país. Mas no turismo a gente faz isso com uma velocidade muito maior, sem esse tanto de investimento. No caso do turismo, sobre a ponto de vista do poder público, a gente pode resumir em 3 pilares o turismo para poder a gente desenvolver, certo? O primeiro é a promoção do destino. O segundo é o treinamento das pessoas do destino. Normalmente, muitas daquelas pessoas que vão atender o turista, principalmente em regiões mais remotas, e é para onde às vezes o turista gosta de ir, para aquela região mais remota, para ele conhecer o diferente, para ele ver alguma coisa e sair daquele lugar comum que ele está acostumado, precisa treinar aquela pessoa que muitas vezes não teve a educação, que era a pauta aqui que a gente estava falando antes, não teve a educação adequada no tempo de escola, no banco da escola. E o terceiro pilar muito importante é a infraestrutura. Nenhum turista quer ir para um lugar onde ele não tem infraestrutura adequada, que ele não tem uma estrada que ele considere segura, que ele possa sofrer algum tipo de acidente ou algum tipo de problema de segurança pública. Ele não vai para nenhuma cidade onde ele vai ficar remoto e se acontecer algum problema com um filho, uma esposa, alguma coisa, ele não vai conseguir se deslocar para um hospital. Então você precisa ter infraestrutura. Infraestrutura, tanto é a infraestrutura do poder público, com aquela base que a gente conhece, como também você ter movimentos que possibilitem âncoras que levem aquelas pessoas para aquele destino. No caso do Ceará, tem um exemplo muito claro disso, o Beach Park. Hoje, a gente tem números lá que praticamente 8 dos 10 turistas de lazer que vão para Fortaleza, eles vão pelo menos um dia da semana que ele fica lá, para o Beach Park. Significa que isso é um turismo, é uma âncora. Agora, ele não iria para o Beach Park se ele não tivesse uma infraestrutura para ele chegar lá, que ele não soubesse que ele poderia ter um posto de saúde, ter alguns equipamentos em torno disso que facilitassem a ida dele para lá. Então, eu acredito que o caminho para o turismo ele passa por esses 3 pilares. Na parte da cultura, a gente tem aí visto com muita tristeza um desmonte da cultura por parte do governo federal que aí está. Sobre o discurso de tentar quebrar paradigmas e construir uma nova cultura, na verdade ele vem fazendo um desmonte que tem prejudicado bastante. E a cultura, nós temos brilhantíssimos talentos que surgem aí nas pequenas cidades, também nas grandes, e muitos deles, às vezes, desperdiçados por justamente falta de oportunidade de poder entrar numa companhia de teatro, poder mostrar a sua arte e tudo mais. E também a gente tem a cultura, por exemplo, Minas Gerais é um patrimônio histórico muito grande que a gente tem que manter, que são aí as igrejas, que são aí os casarões, por exemplo, que tem em Minas Gerais, as rotas que tem tanto em Minas lá, tem a Estrada Real, tem várias outras rotas lá que englobam mais de uma cidade turística, e aí depois eu quero falar disso, com essa questão da gente ter o deslocamento, a questão do destino das rotas. Então, você tem dentro da cultura não só da oportunidade, mas também a valorização daquilo que a gente já temos na nossa história. No esporte é a mesma coisa, a gente vê aí muito pouco incentivo aos desportistas brasileiros, de uma maneira geral. Há no Brasil um investimento muito forte em futebol apenas, mas você tem diversas outras modalidades de esporte. E esporte é uma coisa que conecta muito bem com o turismo, não só o esporte como os eventos, porque há muito turismo dentro do esporte. O esporte necessariamente ele vai ter um campeonato, ele envolve o deslocamento de pessoas, não só dos competidores, mas aqueles que vão assistir, aqueles que vão se deslocam de uma cidade para outra para ver um campeonato. É muito importante que o Brasil possa investir até na regionalização desses campeonatos, principalmente em tempos agora de Covid, que nós estamos aí nesse momento de retomada. Uma coisa que o movimento que a gente tem observado muito no turismo é que uma parcela maior da população está se deslocando para curtas distâncias. Isso. E ela normalmente está voltando para lugares que ela já conhece. Então ela está evitando ir para o desconhecido e está evitando ir para muito longe, porque ela não sabe o que pode acontecer. Obviamente nós já estamos aí no momento de vacinação, que é mais difícil um lockdown e tal. As pessoas estão dando preferência para ir para um lugar que ela já conhece, que ela já tem aquela segurança de saber como é que é o ambiente que ela vai estar, e ao mesmo tempo se deslocando em curtas distâncias, onde ela tem uma facilidade de retornar para casa sem algum problema. Sobre isso, e aí já concluindo,
a gente tem os esportes, os eventos e o próprio turismo regional e no Brasil que a gente tem que investir mais. Bem, eu fiz de propósito colocar aqui educação e esporte, turismo e cultura e lazer, que eu acho que tem tudo a ver uma coisa com a outra. Até porque, se partir de uma organização central, esses campeonatos de vôlei, basquete, bocha, qualquer coisa, regionalizados, que forem se multiplicando pelo estado, é a mesma coisa, competições musicais, competições de teatro, essas coisas todas, elas podem e devem começar na escola. E a escola de tempo integral, que eu estou esperando que o Edivan toque nela da agora para frente, ajudaria a fazer esse entrosamento todo, entendeu? Aliás, eu acho que tudo vai partir da escola. E depois da escola, nós vamos ter as outras coisas. Mas essas coisas que são esporte, lazer, cultura, tem que estar dentro da escola. A intenção de trazer vocês dois aqui é exatamente para que isso ficasse um ambiente fechado de integração. Então, Edivan, chego em você de novo com aquela pergunta que eu falei que ia te fazer. Se você fosse governador de Minas Gerais, o que você faria? Olha só, Mário, eu sou um auditor fiscal de carreira, né? Eu vi a do isenção fiscal, aí eu fiquei lembrando das indústrias. Eu fui secretário de Educação por 11 anos. Eu fui 8 anos secretário executivo e 3 anos secretário titular. 11 anos secretário de Educação. E tive uma experiência de 1 ano como presidente do FNDE. Me permitiu conhecer as realidades, desde o assentamento lá do Pará até uma creche lá no Rio Grande do Sul. Eu andava o Brasil todo. E se eu tivesse que fazer só uma ação, eu não teria nem dúvida. É escola em tempo integral que você falou. Agora, por quê? Vamos lá. Primeiro, nós somos o país do mundo onde o estudante tem a menor jornada pedagógica. Ou seja, nós somos o país do mundo onde a criança e o jovem passam o menor tempo na escola. Se você comparar com outros países do mundo, eles passam 8, 9 horas, 7. Aqui ele passa o quê? 3 horas e meia, 4 horas? 3 e pouca, 4 horas. 4. Lá eles passam o dobro. A gente fala a Finlândia, despontou, a Singapura. Olha a jornada pedagógica desses países. Esse nome, Escola em Tempo Integral, é um nome brasileiro. Era para a gente patentear no cartório. Lá fora é só escola. Eles já são tempo integral há muito tempo. O estado do Ceará, hoje, ele já tem 50% das escolas em tempo integral. E quando nós começamos a implantar esse projeto, eu visitei alguns estados ricos, inclusive. Eles dizem assim, é muito caro. Né? Eu visitei o estado do Paraná. É muito caro implantar esse projeto. Especialmente por causa da alimentação. Mas também tem a segurança alimentar. Esses jovens, quando vão para a escola, no fim de semana eles têm conflito nas residências com os pais, porque eles não têm aquela qualidade da alimentação. Olha para você ver como essa questão é importante. A gente fala de tempo integral com a conexão com o esporte, com cultura, com o conhecimento, e tem a segurança alimentar. Olha a diferença que faz um jovem ser bem alimentado, com 3 refeições. Isso por si só já é um grande ganho. Né? Já é um grande ganho. Agora, esse tempo integral, ele tem que ter alguns cuidados. Não pode ser mais do mesmo. Você tem que ter um projeto pedagógico, tem que ter um coisa que seja atrativo. Não pode ser aula, mais do mesmo. Não pode ser assim. Tem que ser diversificado. Nós temos no Ceará uma experiência que é bem ímpar. Lá tem o feirão das disciplinas. É que a gente tem um conjunto de áreas que são obrigatórias e outra, a escola escolhe. O aluno escolhe. Tem um dia que fica lá todas as disciplinas novas que eles vão escolher. Eles podem escolher alguma coisa profissional, eles podem escolher judô. E aí tem uma votação na escola, é o feirão das disciplinas. Ou seja, o jovem tem que ter atração para ir para essa escola. Porque senão ele não vai. O abandono escolar nesse Brasil é muito alto. Hoje no Brasil, em média, de cada 100 estudantes, 20, 25 vão embora antes de terminar o ensino médio. De cada 100, 5 vão embora no Ceará. Que ainda é muito, a gente quer zerar. No Brasil chega a 20%, em alguns para 25%. E nessa pandemia deve estar pior ainda. Né? Aí é outro capítulo sobre a pandemia, outro capítulo de desafio que a gente tem na educação brasileira. Então eu não teria 2 ações. Como primeira opção, qualquer governador de qualquer país, de qualquer estado, de Minas Gerais, um estado importante para o Brasil, deve avançar nesse percentual de tempo integral. Qual percentual? Eu tenho 10%, eu tenho 20%, eu tenho 30%, avançando ano a ano. E repito, com escola que seja atrativa, não pode ser o mais do mesmo. Porque os jovens não gostam dessa escola que está aí. Acham chata, acham um saco, como diz eles. É isso. Então tem que ser atrativa. Claro que essa é uma grande solução única. Seria muito legal que se a gente pudesse fazer só uma. Mas você me deu também um exemplo aí muito importante,
e eu acho que ele deve contemplar, até porque, foi você que falou, ter também a creche para essa molecada começar cedo a comer proteína, né? A gente tem que olhar para dois sujeitos desse processo, dois atores, o professor e o estudante. Esse professor também tem que ter dignidade. Sim. E a gente conversava sobre isso, você mesmo falou sobre ter residência, ter plano de saúde. E essa criança também tem que ter dignidade em todos os aspectos. A gente não pode abandonar. É tanto que existe um projeto que vem de Portugal, chamado Professor Diretor de Turma. O que é isso? É que na escola você pega um professor para cada turma, para ele tomar de conta dos outros aspectos desse ser humano. É a competência socioemocional. Tem que saber um pouco a história da vida desse menino, os conflitos, e ele poder crescer. Essa questão do bullying. Então a gente tem que se preocupar não só com o conhecimento pedagógico, mas com ele ser humano. Então o projeto diretor de turma olha para a competência socioemocional. Então o professor tem uma parte do tempo que ele é diretor da turma. Porque a escola tem um diretor, não é? Para cuidar de 1000 alunos? Não dá. Não dá. Então, a cada 40 alunos, você tem um diretor daqueles 40. E aí ele acompanha, sabe um pouco do conflito familiar. Não é à toa que professor, o diretor é uma das pessoas mais respeitadas na sociedade. Sem dúvida nenhuma. Ele tem o respeito da família, porque ele tem que adentrar nesses outros aspectos também. Não é só o português e a matemática. Eu vou dar um exemplo bem rapidinho para a gente encerrar. Tinha uma aluna lá que ela era super traumatizada, ela se achava obesa, ia no intervalo, provocava. E aí, nesse trabalho de competência socioemocional, ela se aceitou e descobriu que tem uma voz bonita. Então, ela canta hoje em toda a escola do Estado. Né? A ressignificação do ser humano também como um aspecto importante. Perfeito. Não é só física e química que vai resolver a vida desse jovem. Tá? Perfeito. Nós vamos ter uma terceira conversa e aí a gente vai poder falar, e eu acho que é muito importante falar, dos nossos agentes formadores. Fala de professor, do diretor, daquela pessoa que está no dia a dia formando essas novas cabeças, esses novos brasileiros para frente aí. E é nesse aspecto que eu vou buscar contigo. Eduardão, se você fosse governador do estado de Minas Gerais, o que você faria? Leva uma músicazinha assim. Bom, seria muita pretensão minha ser governador do estado de Minas Mas Gerais. Mas se você fosse candidato, eu até poderia votar em você. Obrigado. Mas um grandioso estado, rico, bonito. Tenho muitos amigos, assim como você, Mário, em Minas Gerais. E, normalmente, os mineiros são muito receptivos, né? Extremamente caseiros, fala assim no conceito familiar, então a gente tem muito carinho pelos mineiros. Mas, dentro desses aspectos, eu gostaria de poder opinar algumas coisas que eu acho que muitas delas já são feitas em Minas. Mas, voltando para aqueles 3 pilares ali do turismo que a gente mencionou, questão de treinamento, promoção, infraestrutura, existem algumas coisas, e aí, por exemplo, até estudei um pouco, Tiradentes é uma cidade que eu gosto muito, ela investe muito, por exemplo, em festivais. Tiradentes tem 16 festivais. De gastronomia excelente. Não. Tem um de gastronomia que é maravilhoso, mas tem 16 festivais por ano. Tem gastronomia, tem encontros, tem tudo mais. Tem museus, tem uma série de outras coisas. O festival, e aí quando eu falo festival, você pode falar do gastronômico, você pode falar de um campeonato esportivo, você pode falar de um encontro de motos, por exemplo. Você atrai pessoas de locais próximos e que vão ali passar um final de semana, um feriado, numa cidade. Você movimenta aquela cidade. E por que esses festivais, esses campeonatos esportivos, um festival de teatro, um festival de jazz são importantes? Porque nós temos as férias escolares, que é quando as pessoas costumam viajar, normalmente em 2 períodos do ano, no meio do ano e final do ano, começo do ano. E o resto do período do ano, as pousadas, os hotéis, as cidades que são consideradas turísticas, elas vivem a baixa estação, aquilo que é chamado de baixa estação. Quando você começa a movimentar esporte, cultura e o esporte e cultura com esses festivais, com campeonatos, você começa a trazer deslocamentos para aquelas cidades na época de baixa estação. Quando você, por exemplo, investe na cultura e valoriza um patrimônio histórico, as pessoas vão lá para poder fazer visitação. Então, isso tudo movimenta e gera renda ao longo do ano todo. Você garante a não baixa estação, ou seja, você tem alta estação o ano inteiro. Garante demanda. Garante demanda, que é o exemplo do Ceará hoje, certo? Um dos grandes feitos do Ceará, eu acho, na época do governador Cid Gomes, que hoje é senador, foi, por exemplo, a construção do centro de eventos. Nós temos hoje o maior centro de eventos do Brasil em área de metro quadrado de feira.
Só perdendo para São Paulo em termos de área completa, mas em termos de área disponível para a feira, o do Ceará é o maior que tem e o mais avançado em termos de infraestrutura, certo? Totalmente com ar-condicionado, grandes salões, tudo mais. Você tem um centro de eventos em alguns locais, você facilita, óbvio, hoje nós estamos ainda num período de retomada, nós estamos tendo eventos com protocolo, número menor de pessoas, mas isso lá para frente eu acredito que vai mudar. E você tem centros de eventos ainda que pequenos, que eu acho que vai ser no caminho da retomada, são exatamente os eventos pequenos, facilita com que as pessoas vão, você gera o turismo de negócio também, que normalmente é um turista mais elitizado em termos financeiros, que deixa mais renda no local. Porque você concentra muita gente com poder aquisitivo alto no mesmo destino. Então são esses tipos de ações que eu acredito que podem ajudar a ter uma maior demanda no turismo regional, principalmente, e aí você fomentar pequenas cidades, cidades do interior, cidades que não estão acostumadas, por exemplo, Belo Horizonte tem um turismo de negócio natural, até porque tem muita cidade em volta ali que tem indústrias como Pedro Leopoldo e outras lá que eu já tive a oportunidade de conhecer. Então você tem uma demanda natural de pessoas que vão para lá para poder fazerem o turismo de negócio, por conta do desenvolvimento do município. Mas você tem 800 cidades em Minas, não é? 853. 853 cidades em Minas Gerais. Você tem uma infinidade de outras que têm patrimônio histórico, que às vezes não está valorizado, e aí poderia estar valorizando a cultura, e que poderiam estar investindo justamente as prefeituras municipais, juntamente com o governo do estado, está investindo nesses eventos esportivos, nesses eventos culturais, na valorização do patrimônio, integrando essas cidades a rotas que estejam próximas, que sejam rotas turísticas. Por exemplo, quem vai à cidade X, vai à cidade Y, pode ir à cidade W, entendeu? Então, são esses tipos de ações que podem ajudar muito, eu acho, o turismo regional. Óbvio, a gente precisa também a infraestrutura, que é um dos pilares que eu falei. Estrada que leve até essas cidades, você precisa ter um ambiente de treinamento das pessoas, escolar positivo, você precisa ter, por exemplo, voos regionais, que é importante, tem sido uma luta no Congresso recentemente, como é que a gente pode incentivar os voos regionais. Minas é um estado muito grande, a pessoa para atravessar de norte a sul de Minas é chão. É chão, é difícil, você deve conhecer muito bem, que você para fazer campanha roda bastante, que eu sei. Muito. Incentivo de voo regional, hoje nós temos um plano de aviação regional que não é executado pelo Brasil. Exatamente. Então, além de tudo isso que eu falei, a gente dá a infraestrutura, volta sempre para aqueles 3 pilares, Mário, que eu falei no começo. É o treinamento das pessoas, a infraestrutura e a promoção do destino. A gente trabalha muito com valorização de pequenas e médias cidades, porque a gente acha que as pequenas e médias cidades, elas resolvem os problemas das grandes cidades. Quando você tem pequenas e médias cidades bem cuidadas, não há necessidade de uma migração dessas pessoas que moram nas pequenas cidades para a periferia das grandes cidades, levando seus filhos em busca de esperança e levando para as mazelas do dia a dia, como tráfico de droga, prostituição, violência, entre outras coisas mais. Uma organização pelo poder central, imaginando o governador do estado, isso também já vale para a sua pergunta, imaginando o governador do estado, o presidente daquele país, é o país Minas Gerais, porque nós estamos querendo que o nosso governador tenha essa dinâmica, ele tem que pensar no estado dele como um país, e nós, em Minas Gerais, nós estamos querendo transformar Minas Gerais na locomotiva verde do Brasil. Isso é um estado forte que possa caminhar, puxar os outros, mas dando exemplo de sustentabilidade também. Mas eu acho que é fundamental para a gente, se a gente souber exatamente o que a gente quer. E eu acho que a gente tem que buscar um país diferente. Esse projeto que eu estou trabalhando e falando aqui é um projeto inspirado, praticamente copiado, do Projeto Nacional de Desenvolvimento do Ciro Gomes. Claro que com as nuances mineiras, com as nuances regionais. Então, nós estamos buscando fazer do nosso projeto um projeto que se integre ao projeto do Ciro, porque uma vez Ciro ganhando a eleição e a gente possa oferecer um projeto desse também a Minas Gerais, a gente vai fazer funcionar bem. E, naturalmente, o Ceará não precisa de um projeto, porque o projeto do Ceará já existe. O de Minas a gente está precisando de montar. Então, agora é a hora do Edilvan falar para a gente dos players que são os formadores na área da educação. Pois é, nós temos aí na escola, né, o diretor da escola, né, que é o cabeça, ex-presidente aí também da escola, que, digamos assim, todos os estudos mostram. O diretor é responsável
A aposta muito forte é em formação do gestor escolar. Você tem uma visão holística, você entender de planejamento, de finanças, de contabilidade, da pedagogia. Não pode ser só o conhecimento. O professor ele tem que ter uma visão de gestor, o gestor escolar. O diretor tem essa responsabilidade. Muitos gerenciam escola com 2.000 alunos. Muitos gerenciam escola que tem 6 extensões em zona rural. A escola mãe mais 6, né, escolas menores. E assim, o Brasil nunca se preocupou muito com isso. A própria formação do professor na universidade já não é na rotina escolar. Há muita queixa. O professor terminou lá seu curso de pedagogia, aí chega na escola, aí se depara com um governo não estava pronto para isso. É por isso que nós votamos recentemente um orçamento do PIBID, não foi? Que é exatamente o professor antecipar essa vivência escolar. Para dentro da escola, para saber como são os meandros, os cantos da escola, o que acontece. Porque não é uma dinâmica fácil. Claro. Né? Nós temos aí um país que convive com a violência que está ali no vizinho à escola. Né? Nós temos casos no Brasil inteiro de estudante que em determinado bairro não pode estudar na escola tal porque a facção não permite, o aluno não pode namorar com uma pessoa da outra escola porque dá problema. Eu já visitei uma escola que cheguei lá, estava todo mundo chorando, o que houve? A aluna com cabelo no 0, porque namorou com um aluno do... Então, é isso que é ser diretor de escola. Quem acha que é só ali o SAEB, o IDEB, a nota da matemática, não é. É esse mundo de conflitos. Porque todo conflito social vai para dentro da escola. Traz o conflito. Então, assim, lá no Ceará a gente investe em formação do professor. Nós temos até mestrado, inclusive lá em Minas Gerais. A gente tem um convênio com a Universidade do Juiz de Fora, que tem uma seleção e oferece mestrado para professor. Já tivemos bem umas 10 turmas. Eu mesmo tenho meu mestrado lá em Minas Gerais. É? Na Juiz de Fora, na Federal do Juiz de Fora. Me formei lá. Pois é, então temos aí mais um ponto em comum. Nós também damos notebook para professor, mas eu confesso que nós podemos fazer muito mais. Eu acho que o que a gente precisa de recuperar no Brasil, metendo a colher de pau na sua resposta, o respeito e a dignidade ao professor. Como é que você acha que o filho de um médico quer virar médico? É porque ele vê o sucesso do pai, ele vê o pai ganhando, a mãe ganhando, ele vê espaço para ele. Por que o filho do professor hoje não vira professor? Porque eu acho que isso é natural, os filhos seguirem as carreiras dos pais. Não é todo mundo, mas isso é natural. Quando não acontece, ou é porque o garoto tem outra, ou o garoto ou a garota tem outra direção mesmo, ou porque já olha para o pai e fala, poxa, eu não vou fazer isso. O tratamento é tão degradado que eu acho que você não consegue estimular a criançada nessa coisa. O que você acha desse trem? O professor ele nunca foi valorizado financeiramente. Agora, nesses últimos 3 anos tem sido diferente. Né? Eles têm sido assim, realmente motivo de chacota. Né? Eles são destratados assim, formalmente por pessoas importantes, com cargo de poder, virou moda agora. Né? Gestor, prefeitos municipais não querem receber professor, não recebe, não querem nem discutir, não querem nem dialogar. Então, assim, é uma situação muito difícil. E esse novo Fundeb que nós aprovamos tem uma vertente de valorização. Não é à toa que já tem uma série de propostas para reduzir o valor do aumento do piso, para desvincular. Já estão querendo desfazer o que foi feito. Os 25%. Há todo um movimento na contramão que nós fizemos no novo Fundeb. Então, realmente, é isso que eu falo. A comparação é muito incompleta, porque lá fora, né, um país como a Finlândia, que é exemplo da educação, o professor é super respeitado. As melhores notas do Enem aqui no Brasil vão o quê? Vão para a medicina, vão para direito, não vão para a pedagogia. Lá fora, não. Os melhores estudantes de ensino médio, eles querem as carreiras da docência. Isso é muito forte, isso fala muito. Né? Quem é um aluno aqui que tem nota 800 do Enem, que vai para letras, para história? Não vai. Por quê? Porque ele conhece essa realidade do dia a dia. Não vislumbra grandes possibilidades funcionais, o salário ali baixo, aquela coisa. Uma gratificação do gestor é R$1.000 e poucos. Então, assim, ele vai querer. Não vai querer. Ele não vai. Então, você está coberto de razão. E assim, outras questões, como a questão da segurança em relação à habitação, a serviço de saúde. Não tem segurança nenhuma profissional. Agora, vai para dentro da escola. Eu até digo assim, você quer dizer que é um profissional bom, vai para dentro da escola. Conviver com a realidade da escola, os conflitos que estão ali no muro, que estão dentro da escola. Com essa questão que eu falei de facção que está lá, do estudante que chega lá e o pai brigou com a mãe, é separado, não sei o quê. E os apenados dentro da escola que a gente quer recuperar. Então, é muito difícil. É uma realidade muito, muito, muito complexa. Falar de escola à distância, agora viver aquela realidade que está ali dentro. Né? Por isso que eles mais do que nunca merecem essa dignidade, esse respeito e esse set de ações, né? Que o governador do Ceará, de Minas, de qualquer estado, deveria fazer assim. Obrigado, meu irmão. Eduardão,
Vamos lá, você agora é a sua vez. O cuidado com as pequenas cidades, a integração e o controle pelo núcleo central, o governador sendo o dono do país, quer dizer, uma política pública daquele estado, nas secretarias, assim, organizando de cima para baixo. Por exemplo, o exemplo que você deu lá de Tiradentes é um exemplo assim, fantástico, mas Tiradentes sozinha fez assim. Sabe, ela se abriu. Mas nós precisamos de ensinar as outras a fazerem isso. Então, acho que se você partir de uma política de calendário nacional, não é o calendário mineiro, nacional, um país, um calendário nacional de eventos, de esportes, poderia funcionar. Com toda certeza. Eu acredito muito na municipalidade. Aquela coisa que a gente sempre fala, as pessoas vivem nas cidades. Então, ninguém melhor do que o gestor público, municipal, o prefeito, o vereador, para saber quais são os problemas que as pessoas estão vivendo ali no dia a dia. Só que ele sozinho não consegue fazer acontecer dentro da cidade. Tiradentes tem a característica ali perto do Rio de Janeiro, tudo, você tem uma população muito grande em volta. Mas, por outro lado, as outras cidades, elas ficam muito distantes de tudo. E o caminho, talvez, para o desenvolvimento, além dessas pautas, por exemplo, turismo, além de pauta, esses calendários de esportes, é você ter uma coordenação central disso. Então, você regionalizar, por exemplo, os campeonatos, você ter um cronograma de acontecimentos, feiras itinerantes, pode estar levando tanto as pessoas conhecerem outras cidades de outro local, você fazer feiras de promoção, olha aí, voltando para um dos pilares do turismo, você fazer feiras de promoção, como você fazer festivais, onde aquelas cidades, por exemplo, vão levar a sua própria cultura, vão levar a sua própria identidade para poder estar apresentando para os outros. E também você levar festivais regionais, que aconteçam em várias cidades, e aí agregue, leve uma cidade, as pessoas que moram em volta ali, que vão se deslocar para lá. Acredito muito que através desse tipo você está descentralizando exatamente os problemas que hoje as grandes cidades vivem, né? A questão da educação também, você descentralizar, entrando um pouco na pauta do Edilvan, eu acredito muito em você descentralizar essa questão das universidades quando você coloca em grandes centros, sempre, grandes faculdades e universidades apenas em grandes centros. Você levar um curso para uma cidade do interior, você muda a história de uma cidade. Veja, por exemplo, eu acho que Ouro Preto tem ali a universidade. A UFOP. Pois é, como é que... Juiz de Fora é uma cidade universitária, né? O Juiz de Fora é uma cidade universitária. Então, só que você tem inúmeros outros municípios pequenos que, às vezes, não é você levar um curso para lá, uma faculdade, você atrai pessoas para aquele local. E quando você atrai pessoas que estão estudando, que estão na academia, elas levam, às vezes, um investimento para aquele próprio município onde elas fizeram a faculdade. Às vezes se junta com um colega de faculdade e cria uma startup, cria uma empresa do início e ali constitui a vida deles naquela cidade. Ou retornam para os seus municípios e montam no seu município aquilo que eles aprenderam na faculdade. Então, além desse intercâmbio, você tem também a possibilidade de desenvolver, você muda a história de uma cidade através da educação. Tem essa série de infinidades de coisas que, às vezes, um governador forte que possa coordenar e olhar dessa forma para os municípios pequenos, ele pode desenvolver o município pequeno, deixando com que ele mantenha as características dele no município de pequeno e médio porte, mas que tenha qualidade de vida dentro da cidade, porque hoje as pessoas procuram qualidade de vida. Você, por exemplo, se desloca, que mora numa cidade grande, a pessoa se deslocar do trabalho para casa, ela perde ali 1 hora para ir, 1 hora para voltar, fora o estresse que tem no trânsito, fora ali a possibilidade de um acidente, fora a possibilidade de um assalto, alguma coisa, enquanto que numa cidade pequena ele leva 5 minutos, não tem esse tipo de preocupação, numa cidade bem administrada, limpa, tudo direitinho, não tem esse tipo de preocupação, ele ganha mais tempo em casa, até para ajudar os filhos a fazerem as lições de casa, para poder ter uma qualidade de vida, ele tem menos estresse com aquilo, e as pessoas hoje estão buscando, ainda mais depois dessa pandemia, elas estão buscando qualidade de vida, elas querem garantir um bem-estar melhor, um bem-estar social. E só para fechar minha fala, quando a gente estava falando de faculdade, uma das coisas que mais me chamou a atenção quando eu li o livro do Ciro Gomes, do Plano Nacional de Desenvolvimento, foi justamente a questão de trazer a academia, que é a faculdade, as universidades, para dentro dos grandes projetos nacionais. E aí, eu acho que isso é uma grande saída para muita coisa. A você ter um investimento maior na descentralização das faculdades e das universidades que possam ser aí colocadas em vários locais do nosso Brasil, tanto para poder melhorar a educação, quanto para melhorar as cidades, quanto para ajudar o país. Obrigado, Eduardo. Obrigado, Edilvan.
foi gostoso, foi muito bom para mim, pelo menos. Eu espero que vocês tenham gostado também. Nós vamos fazer a divulgação dessa entrevista e eu gostaria que vocês também mostrassem lá para o pessoal do Ceará essa conversa. Eu vou dar esse material todo para todo mundo. E eu queria aqui agradecer a vocês que têm acompanhado essa jornada da gente do Projeto Mineiro de Desenvolvimento Sustentável, porque a nossa intenção é discutir assuntos que possam ser relevantes para a mudança da política em Minas Gerais, claro, e também no Brasil, e trazendo experiências de pessoas de outros locais para exatamente, e que tenha expertise no assunto, para que a gente possa aprender mais, fazer de maneira diferente, porque quando se faz a mesma coisa várias vezes, o resultado vai ser sempre o mesmo se você não mudar o jeito de fazer. Então o jeito de fazer agora é fazer diferente, e a gente tem que fazer a diferença. É por isso que eu estou aqui tentando juntar um projeto mineiro de desenvolvimento sustentável com um projeto nacional de desenvolvimento, porque eu tenho certeza absoluta, o Brasil sem projeto não pensa, Brasil sem nacionalismo não funciona, Brasil sem carinho e amor não vai ter desenvolvimento. Então nós temos que olhar para quem mais precisa, para as pessoas que podem e precisam da nossa ajuda para que a gente possa desenvolver adequadamente o nosso país. Um grande abraço para vocês. Muito obrigado, os dois garotos. Valeu, obrigado pela vinda, tá? Obrigado. Falou, garoto.